De todos os desafios da vida cristã, possivelmente um que se demonstra constantemente assim desafiador mesmo, assim difícil de cumprir, de transpassar, é o desafio do relacionamento com pessoas. Nós amamos a Deus, dizemos que amamos a Deus, mas como é difícil amarmos todas as pessoas, não é? Quando encontramos aí pessoas que dão de frente conosco, têm ideias opostas, têm interesses conflitantes, pessoas que nós julgamos que querem fazer o mal, né, que querem se beneficiar em cima de nós, pessoas que querem levar vantagem, e então nós olhamos para esse cenário e não temos assim a intenção de amar as pessoas que não gostamos. Nós esperamos que as pessoas mereçam o nosso amor. E a Bíblia nos manda amar. Além de nos mandar amar, hoje nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo diz que nós temos que amar os irmãos fracos, os irmãos que não entendem direito a Bíblia, que não entendem a liberdade, que não entendem o Evangelho. Nós temos que amá-los. Nós não podemos desprezá-los porque eles não são nossos. Eles são de Deus. E se Deus os aceita, quem somos nós para rejeitarmos quem Deus aceita? Quem somos nós para tratarmos maus pessoas que não são servos e servas nossos, mas são servos de Deus? Não entregaram a vida a nós, entregaram a vida a Deus. E Jesus Cristo entregou a vida dele por elas. Como nós podemos tratar mal essas pessoas? Me diga aí. Nós estamos lendo a Bíblia, seguindo a sequência da Bíblia 365, chegamos hoje aqui na nossa leitura do Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 14. Paulo começa dando uma ordem para nós aceitarmos as pessoas que são fracas na fé e não discutirmos sobre as opiniões deles, sobre o que eles acham certo ou errado. Então, uma pessoa que é fraca na fé, não entendeu a liberdade do Evangelho e acha que uma coisa é errada, não discuta com ela. Não tenha um amor à verdade que é maior do que o amor ao irmão. Dê tempo para a pessoa se encontrar com a verdade, entender a verdade, reconhecer a verdade, mas torne a sua irmã enquanto isso, se aproxime dela enquanto isso. Jesus nos chama para amarmos as pessoas, não é para amarmos a verdade. A verdade é o que ele é e isso vai ser demonstrado, ele vai ensinar. Olha a paciência que Deus teve comigo, com você. Por quanto tempo andamos sem entender coisas sobre a vida cristã, sobre quem é Deus, sobre quem somos. E o Senhor nos suportou nesse tempo, cuidou de nós nesse tempo, nos colocou aí num caminho de descoberta, de entendimento, de esclarecimentos. E hoje entendemos muito mais coisas do que entendíamos lá atrás. Quantas coisas possivelmente eu e você achávamos que era errado. E por isso condenávamos outros que faziam. Depois entendemos que não tem nada a ver. Né? Às vezes podíamos achar que um determinado alimento era errado ser consumido, uma determinada bebida era errada ser ingerida, um determinado ritual no culto era errado ser feito. E isso poderia ser coisa da nossa cabeça, da nossa tradição e não da Bíblia. E o Senhor nos suportou pacientemente todo esse tempo até nos dar esclarecimento. Agora você vai brigar com todo mundo que pensava igual você? Ou vai viver com elas pacientemente a ponto de que elas entendam que não é errado? O apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus aceitou essas pessoas no versículo 3 e no versículo 4 ele diz, quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Quem são vocês? Tem gente que vai entender que o ritual do culto deve ser feito de uma forma e só daquela forma, ou que Deus deve ser adorado só num dia, é o domingo, é o sábado, é a segunda. Bom, existem pessoas que pensam diferentes, você não pode rejeitar seus irmãos por causa disso. Você não pode condenar os que são servos de Deus por causa disso. Olha no versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim, cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Se a pessoa tem certeza, deixe ela com a convicção dela
e vai orando, vai lendo a Bíblia, vai ajudando até que ela entenda que existem mais possibilidades, que Deus não aceita só aquele louvor, aquela adoração, ou que aquela determinada coisa, né, que se come ou que se bebe ou que se usa não é necessariamente pecado, mas pode fazer bem, mas pode não fazer bem. Olha o versículo 6, o apóstolo Paulo diz que as pessoas que fazem essa questão de comer alguma coisa, um tipo de alimento, ou se abster, eles fazem querendo honrar ao Senhor. E quem se recusa a comer também faz querendo honrar ao Senhor, por isso eles dão graças a Deus. Por que nós temos que respeitar isso? Que é o versículo 7, porque não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Quando pessoas não têm um esclarecimento pleno do que a Bíblia diz, do que a Bíblia recomenda, do que a Bíblia proíbe, e passam a fazer coisas que podem não estar literalmente assim ordenadas na Bíblia, mas querem fazer para honrar ao Senhor, tenha paciência com elas. Tenha paciência com elas. Caminhe pacientemente ao lado delas. Se uma pessoa achar que comer carne desagrada a Deus, e você vai almoçar com ela, não coma carne. Você pode comer carne, sim, mas você pode não comer também. Se isso vai trazer mais benefício, caminhe pacientemente com essa pessoa até que ela entenda que o comer ou não comer carne não é algo que vai te aproximar ou separar de Deus, mas ela está convicta disso. A Bíblia está dizendo para mim e para você aqui, ame o seu irmão mais do que você ama a sua liberdade. Ame o seu irmão mais do que você ama o seu orgulho de saber tudo. De repente você fala, não, eu faço isso mesmo, porque ele tem que aprender, que a Bíblia não diz isso. Cadê o amor? Será que você sabe tudo mesmo e sabe inclusive o que a Bíblia diz sobre amor? Ou será que o seu conhecimento da Bíblia se tornou arrogância, se tornou orgulho? Olha que perigo. Que Deus nos ajude a amarmos pessoas. Nós precisamos amar pessoas. Olha o versículo 10. Então, por que você julga outro irmão? E por que você despreza? Lembre que você permanecerá diante do tribunal de Deus. E eu não acredito que Deus vai te perguntar por que você fez culto num dia, ou por que você comeu tal alimento, mas vai te perguntar por que você desprezou seu irmão, que eu morri por ele. Por que você julgou o seu irmão, que eu morri por ele? É o que está no versículo 10. Jesus Cristo vai fazer todo o joelho se dobrar diante dele, toda a língua declarar, mas cada um de nós será responsável por sua própria vida diante de Deus. Então, olha o versículo 13. Deixe de julgar os outros, deixe. E o que eu faço ao invés de julgar o outro? Paulo fala no mesmo versículo 13. Ao invés disso, resolva viver de uma forma que nunca faz o outro irmão tropeçar e cair. Nunca. Eu acho que nós já viveríamos muito bem se nós parássemos de empurrar o outro irmão no buraco. Já seria muito bom. Se já decidíssemos apenas não maltratar, apenas não fazer fofoca, apenas não falar da vida do outro, apenas não machucar o outro, já seria muito bom. Mas o apóstolo Paulo diz que nem isso basta. Nós temos que viver a nossa vida de uma forma que nunca faça um irmão tropeçar ou cair. Se o meu irmão é fraco e pela fraqueza dele, ele entende que uma coisa é pecado, mesmo que não seja, então eu devo me abster daquilo para não escandalizar meu irmão e viver com ele e caminhar com ele até que ele entenda que aquilo não é pecado e não se escandalize mais, porque a vida dele é muito preciosa. Ele não é meu servo, ele é servo de Deus. Ele não é minha propriedade, é propriedade de Deus. Então eu não posso nem me dar ao direito de perdê-lo, porque nem estou perdendo algo que me pertence, estou perdendo algo que pertence a Deus e que ele pagou um preço muito caro, muito caro. Olha que peso e que responsabilidade. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, no versículo 15, se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que essa sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Então você vai amar mais a sua liberdade, mais a sua comida, mais a sua roupa do que uma pessoa por quem Cristo morreu? Não deixe que a sua conduta seja a perdição de alguém.
Porque o reino de Deus não tem nada a ver com o que você come ou que bebe. É o versículo 17. O reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Mas o reino de Deus diz respeito a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, com a atitude de amar o próximo, então vocês agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Então qual que é o meu objetivo? O que eu tenho que buscar? É o que ele diz no versículo 19. Portanto, tenhamos como alvo, como objetivo, a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Trabalhe para construir a vida do seu irmão. Trabalhe para edificar a vida da sua irmã. Trabalhe para aperfeiçoá-los. Trabalhe para ensiná-los. Trabalhe para que eles conheçam melhor quem é o Senhor da vida deles. Trabalhe para que Cristo seja demonstrado através das atitudes suas, através da sua conduta, que o amor de Cristo seja percebido. Construa, levante, exalte a vida do seu irmão. Não destrua. E se você pensar em destruir, olha o versículo 20. Não destruam a obra de Deus. Dia a dia, as minhas experiências com a Igreja do Senhor demonstram para mim que toda vez que uma pessoa se levanta contra outra, um irmão se levanta contra outro e quer destruir o outro, a Igreja de Deus sofre. Então quem machuca outra pessoa destrói a obra de Deus. Quem ataca outra pessoa destrói a obra de Deus. E isso tem um peso tão sério, principalmente se você voltar um pouco aqui no que Paulo está falando, que prestaremos contas diante de Deus. E eu imagino Deus perguntando para mim e para você, por que é que você destruiu a minha obra? Lembra quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo e fala, Paulo, por que você me persegue? Paulo, como assim, Eu te persigo. Sim, você persegue os meus filhos, então você me persegue. E talvez Jesus fale para nós um dia, por que você destruiu a minha obra? E você vai falar, não, eu só falei mal daquele irmão. Eu só quis deixar outras pessoas sabendo do que aquela pessoa já fez de errado na vida. E Deus vai falar assim, por que você está destruindo a minha obra? A minha obra. Nós somos chamados a amar. Acusar faz parte das responsabilidades de Satanás, deixe para ele. Somos chamados a amar, e quando não fazemos isso, quando não levantamos o irmão, quando não edificamos, quando não trabalhamos na restauração, na edificação, nós não estamos fazendo a obra de Deus, estamos destruindo a obra de Deus. O Paulo diz aqui que todos os alimentos são aceitáveis no versículo 20. Você pode comer de tudo. Mas o que é errado, então? Errado é comer ou beber, não alguma coisa que por ela mesma te fará mal. Mas errado é comer ou beber alguma coisa que vai fazer outra pessoa tropeçar. Porque você não pode amar a sua liberdade mais do que você ama a vida do irmão. É melhor deixar de comer ou de beber, e ele fala aqui no versículo 21, é melhor deixar de comer carne ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções. Tem direito. E você tem convicto de que comer carne, como no exemplo aqui, não é pecado. Você está convicto de que beber vinho, como está no exemplo aqui, não é pecado. Você tem direito, mas guarde essas suas convicções para entre você e Deus. Porque se comer carne ou beber vinho ou fazer qualquer outra coisa vai levar um irmão a tropeçar, ame o irmão mais do que a sua liberdade. Que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros, a amarmos os irmãos. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Que é o versículo 22 do final. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve comer ou não comer, será culpado se comer, porque vai contra as convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então dá uma olhada aí. Deus não está falando que você deve se preocupar com os rituais, com o que comer, com o que beber, tirar isso da sua alimentação e colocar aquilo. Mas Deus está falando para mim, para você hoje, que nós devemos prestar atenção na vida do nosso irmão. E se fazemos coisas que escandalizam, afastam os nossos irmãos, vamos amar nossos irmãos mais do que as coisas que fazemos. Que Deus nos dê a graça de não permitirmos que
nem nosso orgulho, nem nossa vaidade, nem o que achamos certo, que nada nos afaste dos nossos irmãos e irmãs, mas que possamos trabalhar juntos para edificarmos a vida dos nossos queridos irmãos, porque eles são servos de Deus. Deus morreu por eles. E retirar esses irmãos da presença de Deus é matar a obra de Deus, atacar a obra de Deus. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que aglutinam, que somam, que atraem. Que Deus nos livre de sermos pessoas que afastam. Tá bom? Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Muito obrigado pela sua companhia aqui comigo. É um privilégio lermos a Bíblia juntos. Peço a Deus que te dê força e que me dê força para nós continuarmos nessa caminhada aí de lermos, refletirmos e que Deus fale conosco, transformando a nossa vida dia a dia. Se você ainda não entende esse projeto nosso aqui, nós estamos lendo a Bíblia juntos, todos os dias. Estamos seguindo a Bíblia 365. Você pode comprar, né? Aqui na descrição do vídeo tem um link para que você compre. Eu estou lendo hoje a minha unidade virtual aqui no computador. Você pode comprar a Bíblia física também. É uma Bíblia que todo dia tem trechos da Bíblia, tem trechos, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios para você ler por dia. Então hoje nós estamos lendo a porção do dia 31 de julho, e temos esse trecho aqui da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 14, que é o trecho que eu escolhi para fazer esse comentário com você. Todo dia eu escolho um trecho e trago aqui uma meditação. Antes de ir embora, pensa se esse vídeo aqui pode ajudar outras pessoas, e se você entende que mais pessoas, né, serão edificadas ao pensar na vida do próximo, então compartilhe esse vídeo para que elas possam também ter acesso a essa meditação, quem sabe dedicar um tempo para ler esse trecho aqui, né, da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 14. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal para que você tenha acesso às nossas meditações todos os dias. Eu espero você amanhã aqui com a nossa próxima meditação da Bíblia. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.